Roma, 15 de março de 44 a.C., o ar cheirava a incenso e traição. Um homem jaz no chão, perfurado por 23 golpes. Seus olhos, ainda abertos, fixam-se não nos assassinos, mas no único rosto que jamais esperaria ver entre eles, Marco Júnior Bruto, seu quase filho. Antes de cair, ele sussurra: "Até tu, Brutus." Essa não é apenas a história de um assassinato. É o relato de como 60 homens bons acreditaram que matar um herói salvaria sua nação. E, em vez disso, a enterraram para sempre. Porque Brutus, o defensor da República, traiu o homem que o amava. Porque César, o gênio militar, ignorou todos os avisos. E como um ato de liberdade, criou o primeiro imperador. Prepare-se para uma jornada onde ninguém é inocente e onde o maior crime de Roma não foi o que aconteceu naquele dia, mas tudo o que veio depois. Antes de César, havia uma república, mas ela já agonizava. Por 500 anos, Roma governou o mundo com leis, senadores e glória. Mas no século I a.C., o poder corrompeu. Generais ambiciosos transformaram legiões em exércitos pessoais. O Senado, outrora sagrado, vendia-se por ouro. E o povo, esquecido, faminto, revoltado. Em 82 a.C., o general Sula marchou sobre Roma. Proscrições, listas de morte, cabeças de inimigos políticos penduradas no fórum. A república sangrava, e um jovem chamado Júlio César assistia, aprendia. César não nasceu herói. Aos 25, piratas o sequestraram. Exigiram 20 talentos de prata. Ele riu. Peçam 50. Por semanas brincou de Deus entre bandidos. Quando libertado, voltou e crucificou todos. Primeira lição: o poder não se pede, toma-se. Na Gália, ele forjou sua lenda. 8 anos, 1 milhão de mortos, 300 tribos subjugadas. César trouxe riqueza, escravos e medo. O Senado tremia. Cada vitória sua era um golpe na República. E então, em 49 a.C., ele cruzou o Rubicão, não com um exército, mas com um desafio. Ao cruzar aquele rio, César declarou guerra à própria Roma. Pompeu, seu aliado, virou inimigo. O Senado fugiu. Em farsá-los, César esmagou as forças da República, mas em vez de matar Pompeu, poupou-o. Clemência? Não. Teatro. Ele queria humilhar o Senado, e conseguiu. Em 44 a.C., César era Roma, controlava o tesouro, as legiões, até o calendário, mas faltava-lhe um título: rei. E para alguns homens bons isso era demais. A república estava morta, mas eles ainda tinham adagas. Enquanto César redistribuía terras aos pobres e planejava a cidadania para as províncias, o Senado via seu poder definhar. Nas sombras, 60 homens se uniram, não por amor à república, mas por medo, inveja e desespero. Entre eles, 2 nomes ecoariam na história: Brutus, o idealista, e Cássio, o estrategista. Brutus carregava um nome sagrado. Seu antepassado fundara a República. Sua mãe, Servília, fora amante de César. Ele próprio fora tratado como filho, mas agora dividia-se. Deveria salvar a República ou trair o homem que o salvara da morte. Não és filho dele, Brutus. És filho de Roma, e Roma te chama para agir. Cássio,
O verdadeiro arquiteto não tinha dilemas. Invejava César desde a juventude. Enquanto o ditador conquistava a Gália, ele fugira de farsá-los como um cão. Agora, usaria Brutus como símbolo, o libertador perfeito. A conspiração era uma colcha de ambições. Senadores endividados, generais esquecidos, até amigos íntimos de César, como Décimus Brutus, o homem que o convidaria para a morte. Todos juraram: salvaremos Roma, mas nenhum sabia o que viria depois. Mataremos César, não Roma. O povo aplaudirá, ou aprenderá a temer. O plano era simples: atrair César ao Senado, esfaqueá-lo em público, um espetáculo de justiça. Mas havia um detalhe: César desprezava o perigo, ignorava guarda-costas, zombava de profecias. Eles contavam com isso. Sua arrogância seria sua tumba. Os deuses avisaram, não uma nem duas, mas 10 vezes. Spurina, o sacerdote, encontrou-lhe o presságio mais terrível. O touro sacrificado não tinha coração. Cuidado com os idos de março. Ele alertou. César riu. A morte? Uma farsa para covardes. Naquela noite, Calpurnia sonhou que segurava o marido ensanguentado. Suplicou para ele ficar. César acariciou seu rosto. Prefiro morrer uma vez a viver com medo. Mas até ele hesitou. Até que Décimus Brutus, seu amigo, o convenceu. O Senado te espera como ditador, não como rei. Cartas anônimas o alertavam. Até Cícero, o maior orador de Roma, escreveu: ele caminha para a própria ruína. Mas César queimou tudo. Sua arrogância era blindada pelo destino, ou assim pensava. No caminho para o Senado, até os sinais se multiplicavam. Um escravo tentou avisá-lo. Um profeta gritou seu nome. César ignorou todos. Afinal, ele sobrevivera a piratas, guerras, traições. Por que temer um dia de março? Os conspiradores usaram seu maior truque contra ele, o teatro. Sabiam que César jamais recusaria um palco. Matá-lo no teatro de Pompeu, diante da estátua do rival, que ele mesmo derrotara, era a humilhação final, e ele aceitou o papel. Naquele 15 de março, até o sol em Roma pareceu fugir, e César, o homem que desafiava a deuses, marchou direto para as adagas, como se o destino fosse apenas mais um inimigo a conquistar. – 15 de março de 44 a.C., a última caminhada de César, sem guarda-costas, sem medo, apenas um pergaminho na mão, discursos vazios para um Senado que já decidira seu destino. Brutus o cumprimenta, sorrisos trocados. A primeira adaga já está no ar. Primeiro golpe: Cássio. Segundo: Casca. Terceiro, quarto, quinto. Cada punhal carrega um nome, um ódio, uma desculpa. César, acuado, tenta fugir. Mas 60 mãos o empurram para a estátua de Pompeu, o rival que ele venceu na vida e que agora o vence na morte. Brutus hesita. Por um instante, vê o homem que o chamou de filho. Mas a República grita mais alto. Ele golpeia. César cai, envolto na toga púrpura. Seu último olhar não é de dor, mas de decepção. Plutarco diria: ele cobriu o rosto, aceitando o fim. Suetônio jurou, sussurrou: até tu, filho meu. Shakespeare imortalizou: e tu, Brute? Mas o sangue, esse não mente. 23 facadas, 60 homens,
um mito nascido. A República celebrava sua vitória, mas o que mataram foi um homem. O que levantaram? Um fantasma. E fantasmas são imortais. Os conspiradores esperavam aplausos, receberam silêncio, esperavam gratidão, encontraram medo. Enquanto fugiam, Marco Antônio, o braço direito de César, agia, recolheu o corpo, leu o testamento e preparou a vingança mais letal de Roma: palavras. Amigos, romanos, compatriotas. Antônio não precisou gritar. Mostrou os furos na toga, contou as facadas, leu o testamento. 300 sestércios para cada cidadão, jardins públicos para o povo. E então, como um mestre, fez uma pausa. Mas eu não sou digno de ler isso. Aqui estão os nobres assassinos. A plebe entendeu. Mataram o homem que lhes daria pão, terra, dignidade. Vingança! Gritaram. Queimem os traidores. O fórum ardeu. Casas de senadores viraram cinzas. Até Cícero, que não ergueu uma adaga, fugiu. Sua língua afiada não o salvaria da fúria popular. Brutus carregava 2 adagas, uma para César, outra para si mesmo. Mas ainda não era a hora. Roma, a cidade que jurou salvar, agora o caçava. A República, um cadáver insepulto. E no vácuo do poder, um novo nome surgia: Otaviano, o sobrinho de 18 anos que César adotara em segredo. Antônio viu um menino, erro fatal. Otaviano tinha o sangue de César, o tesouro de César e a astúcia que até o ditador invejaria. Em meses, uniu veteranos das legiões. Em anos, formou um triunvirato com Antônio e Lépido. E em Filipos, terminou o que Brutus começara. Os idos de março não mataram um tirano, mataram uma ideia, a de que Roma poderia voltar a ser república. E no lugar dela, ergueu-se o império. Brutus e Cássio escolheram o veneno e a espada. Otaviano escolheu eternidade. Filipos. 2 exércitos romanos, 2 ideais, um destino. Brutus e Cássio enfrentavam não apenas Otaviano e Antônio, mas o peso de 23 facadas. A República agonizava naquela planície, e quando Brutus caiu sobre sua própria lâmina, levou consigo o último suspiro de um sonho. Otaviano não era mais o menino frágil. Aos 23 já aprendera. Para governar Roma, precisava ser mais que humano. Ser Augusto. Em 27 a.C., o Senado deu-lhe o título sagrado. A República, um cadáver enterrado com honras. O Império, uma fênix nascida das cinzas de César. Ironia final. O homem que vingou César tornou-se tudo que os conspiradores temiam: um imperador, um deus. Mas Augusto era meticuloso, manteve a farsa da República. Princeps, primeiro cidadão, um título modesto para quem reinava sobre 60 milhões de almas. Brutus matou César para salvar a República. Augusto matou a República para salvar Roma. Quem teve razão? A história não julga intenções, apenas resultados. E o resultado foi um império que duraria 500 anos. César sorriria. Brutus, jamais. Dois milênios se passaram. O sangue secou. As adagas viraram poeira. Mas aqui onde César ardeu em chamas, Roma ainda sussurra seu nome. Turistas deixam moedas, como se ele pudesse ressuscitar.
políticos citam suas frases como se o poder fosse um jogo e não uma maldição. Brutus morreu por liberdade. Augusto a enterrou em mármore. E nós ainda debatemos o mesmo. Até onde vai o poder de um homem? Quantos Césares, quantas adagas, quantas repúblicas fingidas cabem na história? César perdeu a vida, mas ganhou a eternidade. E Roma? Aprendemos que impérios caem, mas seus fantasmas nunca descansam. O sangue pode secar, a ambição nunca.